Asa de pavão, asa de rabo de galinha, aso de rabo de pomba, bico de codorna. Pela união dos poderes, eu sou o Capitão Planeta. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Pra quem não entendeu, eu apenas repeti parte de um discurso épico, onde o Lula invocou a Dilma para mostrar que ele é o Biden brasileiro. Surreal o que nós conseguimos assistir neste país. Não é inteligência artificial. Obviamente vai falar sobre isso muito mais. Vamos começar nosso vídeo de hoje falando do Lula, falando aí desse vídeo, falando das confusões do IOF, falando aí dos desembarques diversos. Teve um vídeo que circulou assim, sensacional, da CNN, uma análise que eu tenho certeza que aquele jornalista nunca mais vai voltar a participar de nada da TV aberta, né? Deve ser algum bolsonarista infiltrado. Aí vamos falar ainda nessa primeira parte sobre liberdade de expressão, né? Vamos falar, na verdade, do mudinho de Bolsonaro. O mudinho de Bolsonaro tá falando demais, viu? O Mendonça. E vamos falar, né, sobre o poder que veio para reinar no século XXI. Tudo isso na primeira parte. Aí na segunda, tem mais coisa, né, pra gente falar. É até difícil de explicar tudo que a gente vai falar, mas a gente começa falando de Bolsonaro. Vou mostrar para vocês aí uma questão. Bolsonaro cancelou todas as suas agendas durante o mês de julho para repouso, descanso, por ordens médicas. Vamos falar sobre isso. Circulou ontem um vídeo, assim, que me deu muita alegria, do Eduardo Bolsonaro, que eu acho que vem aí na esteira de tudo que eu venho falando para vocês, reforça, né, nos dá esperança de realmente dias melhores, não é só de resolver coisas pontuais do dia a dia, os problemas que o Brasil enfrenta hoje, mas mostra que a direita começa a pensar o Brasil, começa realmente a pensar as coisas em termos muito maiores. E aí depois tem algumas coisinhas pra gente comentar nesse âmbito, né? Pensar, ou às vezes só, né, ficar restrito. Você não pode pensar fora da caixinha, senão você vai desagradar aí muitas pessoas. Aí tem alguns eventos aí que acontecendo nas redes sociais que eu acho que ilustram alguns pontos curiosos. Também tem umas notícias aí que envolvem, né, os donos do poder do Brasil. Enfim, não sei nem como escrever a segunda parte. Mas é a principal do vídeo de hoje, mas vamos lá. Eu falando não tem a mesma graça, né, do que o autor original desta pérola histórica. Escute só, não é inteligência artificial. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Eu tive que fazer umas 4 vezes a introdução do vídeo de hoje. Por isso que eu não faço nem live, né? Porque quando eu erro, eu volto. Mas eu tenho que acertar de uma vez só, porque depois, né, não tem como ficar editando. Rapaz, é difícil falar, velho. Agora sim, eu pergunto pra vocês. Eu é que eu sou do Nordeste, né? Sou de Feira de Santana. O que é, né, asa de rabo de pomba? É o que no rabo da pomba? A pomba tem rabo, em primeiro lugar. A pomba tem rabo? Eu pensei que cachorro tinha rabo, mas tudo bem. Vamos supor que a parte de trás... lá atrás tem uma asa especial. É isso? Sabe? Pra que serve bico de codorna? Será que um dia o Brasil vai estar exportando semicondutores, veículos, né, sei lá, maquinários, não sei, coisas assim, né, da fronteira tecnológica. Mas enquanto isso não chega, né, também vendendo bico de codorna, né? É isso, né? Isso aí, Lula, isso aí, pai. Você é o Biden brasileiro. Aí, por conta dos seus discursos, suas lindas palavras, o Estadão resolveu fazer um editorial para falar que Lula não gosta da iniciativa privada, o que é uma mentira. Obviamente que Lula gosta. O problema é que Lula não gosta de toda a iniciativa privada, mas de boa, de coração. Vocês querem me convencer que Lula não gosta do Rubens Ometo? Lula não gosta do André Esteves? Lula não gosta do Isaac Sidney da Febraban? Lula não gosta do Lehman, do Soros, do Bill Gates, do Klaus Schwab, e quem mais? Dos irmãos Batista da JBS. Lula não gosta? Pelo amor de Deus, né? Da Luísa Trajano! Lula não gosta? Família Marinho. E a família Marinho? O que falar da família Marinho? Donos do Grupo Globo. Então, assim, acho que já é mentiroso
esse editorial, o que só demonstra, né, que o Estadão está fazendo um ataque gratuito ao Lula, já visando aí as eleições de 2026 e mostrando como é que vai ser o tom do que Lula vai poder esperar com o passar dos meses. Mas está ali. O incorrigível Lula da Silva demonstrou mais uma vez seu desapreço pela iniciativa privada. E o proverbial cacoete de transferir para os outros a responsabilidade por seus infortúnios, por outros, leiam-se os empresários, o mercado financeiro, as elites, o ocidente e quem mais o demiurgo decidir que é inimigo do povo e do Brasil. Aí o Estadão falando um monte de coisa. Eu trouxe aqui basicamente 4 parágrafos que eu acho que explicam o editorial por completo. Dessa forma está claro que Lula não se sente obrigado, nem mesmo a fingir que era para valer a tal frente ampla que ele urdiu na campanha eleitoral de 2022. Você tá chocado, né? Você está chocado que na hora do vamos ver, Lula escanteou a frente ampla, dando uma banana para os empresários que a apoiaram naquela eleição, porque temiam uma ruptura democrática se o então presidente Jair Bolsonaro tivesse sido reeleito. O Estadão teve que arrumar uma desculpa, né? Para justificar o apoio que o Lula recebeu por parte do Stuberger, por parte do Armínio Fraga, né? Por parte das pessoas que assinaram a cartinha da democracia do Josué Gomes, representante máximo aí da Fiesp, era na época presidente da Fiesp, acho que ainda tá, sobrinho de consideração do Lula. Por quê? Porque é filho do José Alencar, o ex-vice-presidente do Lula. Lula determinou que quem tem dinheiro está nas hostes inimigas, que os empresários não passam de antagonistas do Brasil, que as elites sem espírito cristão não pensam no país, no planeta e na vida, e que o governo lulopetista é o mais legítimo, se não o único representante do povo trabalhador. Sabe, ver alguém escrever isso daqui em 2025 é piada, né? Isso aqui era aquele texto que você escrevia em 2015, 2010, né? Tá meio atrasado, né? Meio fora de tempo, mas antes tarde do que nunca. O curioso disso aqui tudo no final do dia, assim, não fala nada de novo. Nada de novo. Você só percebe o quê? O Estadão tá pontuando o cenário, né? Que Lula e a Faria Lima hoje já são oposição, um ao outro. Não se bicam mais. Rompeu. Então Lula tá cada vez mais isolado. E essa vai ser uma tendência até 2026. O isolamento do Lula será contínuo. Cada vez o Lula é um candidato menos viável. E aí eu tenho um vídeo muito curioso que, depois de você ver essas análises, você se perguntando, né? Diante da inviabilidade da campanha do Lula, será que ele realmente vai ser candidato? Ou será que ele vai colocar um poste para terceirizar a derrota? E sabendo que o Lula é extremamente inviável, que estamos num cenário que, mesmo neste Brasil extremamente anormal e que coisas estranhas acontecem, ainda assim está muito difícil tirar a eleição da direita. Por que cargas d'água existe essa pressão, dia sim, dia também, para Bolsonaro escolher o seu sucessor, de preferência alguém que o Centrão goste, né, que o mercado financeiro tenha algum tipo de apreço? Para Lula, empresa privada boa é aquela que abre mão do lucro em favor de projetos do Estado. E o Estado, sabemos, é Lula, o presidente Sol. E empresário companheiro é aquele que não reclama de impostos e acredita na iluminação lulista. São mistificações como essa que fazem dele um dos demagogos mais perniciosos da história nacional. Se estivesse empenhado em buscar apoio fora da seita lulopetista para recuperar a musculatura política perdida, chamando de seita. O Lula pediu uma seita já. Por que o Estadão não adotou esse tom lá atrás, em 2022? Ah, porque Bolsonaro era uma ameaça. Talvez Lula resolvesse fazer o impensável, refletir com sua patota se a ausência do desejável equilíbrio econômico é fruto dos interesses egoístas de empresários ou se, ao contrário, é culpa do enorme abismo que hoje separa o Brasil das ideias e práticas do lulopetismo, mas seria esperar demais de quem só deseja aplauso e reconhecimento e se sente infalível em sua missão de salvar o Brasil. Ontem, Lula oficializa a AGU, a anunciação do Supremo contra a derrubada de decreto do IOF. O Congresso violou separação de poderes. Você devia estar pensando assim, cara, por que o governo Lula tá tão louco atrás disso? Porque tu já imaginou fechar esse ano? Olha o caos que já tá. Olha como todo o consórcio e o mercado estão cobrando, né, um equilíbrio fiscal. Tu já imaginou se esse ano fecha com déficit? Tu já imaginou? Tu lembra que quando o arcabouço fiscal foi
aprovado, né, foi apresentado, já se esperava que no segundo ano o déficit fosse zero, já com crescimento no terceiro e quarto ano, e que a meta, né, do arcabouço foi alterada ainda no primeiro ano. Isso foi uma crise, inclusive, que foi, né, como posso falar, uma crise que foi gerada a partir de novembro de 2023, se eu não estou enganado. Quase certeza que é a partir de novembro. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Foi em novembro de 23. Começou uma crise por questão da meta. Deixa eu dar uma olhada. Pera aí. Deixa eu ver. Economia. Ah, aqui. É aqui mesmo, né? Tem a história registrada, fica fácil de lembrar o que aconteceu. Tá aqui, ó. A meta fiscal de mentira. Você lembrava que era novembro, né? O governo chama relator da LDO para discutir opções sobre revisão de déficit zero. E aí começou. Aí teve um vídeo que, acho que foi no final do mês, que aí intensificou. Aqui, ó. Final do mês de outubro, né? Mas lembrava que era no final do mês. Enfim, aí o mês de novembro começa nesse caos. Porque Lula, o cara que... Ó, o Lula derrubou... Olha, veja só a linha do tempo. 2022, se aprova a chamada PEC do rombo, que todo veículo honesto chamou de PEC do rombo. Os veículos do consórcio que não queriam desagradar Lula chamaram de PEC da transição. E apenas o Globo, esse veículo que não é imprensa, é pura propaganda pro petismo, na época chamou de PEC do Bolsa Família, para tentar botar no emocional pro pessoal aprovar. Aí na época se discutia, e teve levantamento, se não me engano, tanto do Tasso Gereissati quanto outro senador, que de 70 a 80 bilhões resolvia o pacote, que foi apresentado um projeto para isso. Não. Meteram quase 200 bi. Foi quase 200 bi que enfiaram, ou seja, muito mais do que precisava, para gastar em 2023. Para entrar no teto, para reconstruir o Brasil de Bolsonaro. Aí o governo começa, com toda a boa vontade, com toda a farra, toda a festa da mãe Joana, destroem o teto de gastos e nenhum problema. O Brasil não tinha teto de gastos antes da era Temer. Diversos países não têm teto de gastos e não digo que isso é a salvação da lavoura que precisa ter. Não vou fazer caso sobre isso. O ponto é que você tirou o teto de gastos que tinha antes porque você garantiu ao Brasil que com o arcabouço fiscal as contas agora iam fechar no azul. E aí, no primeiro ano que tudo isso acontece, antes do ano acabar, tu já revê a meta. Esse é o governo Lula. É porque as pessoas não lembram. Aí agora, em 2025, agora, ai, o equilíbrio fiscal, ai, o superávit, ai, o déficit, ai, a austeridade, agora. Estão destruindo as contas públicas. Desde 2022, gastando sem nenhum tipo de responsabilidade. Um governo que fez nomeações que só foram possíveis por causa de uma liminar na lei das estatais, que depois voltaram atrás e falaram, não, a lei realmente tem que ficar como tá, mas os nomes que Lula indicou não precisam ser demitidos, porque temos que partir a gente parte do pressuposto que Lula é uma pessoa super honesta. É Deus. Lula é Deus, nunca erra. A história do Brasil tá ali, tá registrada. Vai lá e dá uma lida, mês a mês. Aí tu vai entender como é que nós chegamos até aqui. Então assim, o Lula tem que apresentar porque ele precisa pelo menos do número. Porque se der positivo esse ano que vem ele vai enfiar o pé na jaca. Agora se der, gente, déficit nesse ano, se esse ano assim, der ruim, começa janeiro como? Todo mundo falando, Lula não vai gastar. Olha como tá o Congresso, olha como tá a relação do Congresso com Lula. A turma só tá esperando que é o timing perfeito para desembarcar. Tu acha que a turma vai liberar o pacote de bondade do Lula em 2026? Já tá difícil. Agora imagina com as contas no vermelho. Sabendo, rapaz, o Lula vai tomar uma tratorada ano que vem, que vai ser assim bonito de ver. Esse vídeo aqui é épico, sério. Esse maluco aqui é bolsonarista. Certeza. Porque normal ele não é não. Nunca mais esse cara aparece na imprensa de novo. Nunca mais. Falou que não devia. Mas cruzou com gosto a linha. Escute só. Mas uma dessas figuras de linguagem de filmes que a gente tem
é que só pode ser o script de um filme B, categoria B, cai nas mãos de Alexandre de Moraes decidir uma disputa deste tamanho entre legislativo e executivo, e aí essa oportunidade da gente examinar o papel político do STF. Já tivemos Papel político, tem certeza. O William Vac vai falar sobre isso. Você já deu uma derrapadinha, viu? recentemente a regulação das redes, com forte participação do presidente e do próprio Alexandre, pelo voto dele, que é um voto significativo nesse sentido. Temos Alexandre de Moraes tocando adiante o inquérito do fim do mundo e é o relator principal de todas as matérias que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora ele vai decidir entre executivo e Congresso. O cara parece que decide sobre tudo, né, William Vac? Parece que ele decide sobre tudo nesse país, né? Rapaz, que onda, viu, irmão? Vamos continuar. Então, eu fico pensando se a gente não está caminhando Ó. para uma situação limite de maneira proposital. Fico pensando se nós estamos caminhando para uma situação limite de maneira proposital. Só repetir o que ele falou, né? Parece que de propósito. O que, né? Que situação limite seria essa? Vamos lembrar, né, que além dessa questão do IOF, que pode gerar todo um terremoto no Congresso Nacional em função dos avisos, inclusive, que já foram dados, né? A gente tem que lembrar também que o ministro Flávio Dino realizou na semana passada, na sexta-feira, uma audiência sobre emendas impositivas, e há, assim, quem assistiu, eu assisti, a clara impressão de que o ministro está se preparando para decretar a inconstitucionalidade da impositividade das emendas, né? Então, assim, tanta... Vai acabar a emenda impositiva. Vai acabar. Ou seja, só vai ter emenda quem dançar a música do governo. Coisa que a gente tem as redes sociais, a gente tem a questão das emendas, a gente vai ter a reforma da lei eleitoral, não é? Que tem que acontecer até outubro. O senador Randolfo, líder do governo, já defendeu mudança na regra de eleição para senador, para ver se tenta diminuir aí a expectativa de ter um Senado muito de direita em 2026. Em vez da gente ter 2 votos, você teria só um, e aí o segundo iria numa expectativa de controlar esse processo. Então, assim, às vezes Na expectativa de controlar esse processo, né? Processo eleitoral. Rapaz. Aí o segundo iria numa expectativa de controlar esse processo. Então, assim, às vezes eu me pego pensando que o governo está querendo criar algumas condições estruturantes para ele virar esse jogo, né? Um jogo que está muito difícil, né? Uma pesquisa que acabou de sair agora para o Poder 360 está dando 20% de ótimo bom para o presidente Lula, que 20% esquece, assim. Para ele começar a competir tem que ter 40%. Né? Ele está muito longe de onde ele tem que estar. Então eu fico, às vezes, pensando se dentro das regras atuais do jogo ele tem muita dificuldade, se você não vai começar a trabalhar para mudar as regras. Né? E aí, só uma última questão. Como nas regras, as regras não favorecem, vamos mudar as regras. Ah, meu Deus, isso é muito democrático. Adoro essa democracia. Então, eu esses dias jantando com jornalistas antigos, mas muito legais, eles lembrando o seguinte, que em 2007 o Congresso ter derrubado a CPMF, né, no auge da popularidade do Lula, foi uma maneira de dizer, olha, nós não queremos o terceiro mandato. E eu não sei se o que aconteceu com o IOF também não é um jeito do Congresso dizer para o presidente Lula o seguinte, olha, nós não queremos um 4º mandato. Né? E essa coincidência tem deixado o governo louco. E talvez a ponto, inclusive, de submeter de novo, né, o ministro da Economia ao ministro da Comunicação e a gente gerar toda essa confusão da qual a gente está falando. Parece que até de propósito, né, gente, que estão fazendo aí para impedir que a direita tenha espaço, né? Tomar de vez. Fica parecendo, né? Não sei quem é esse louco, não. Nunca vi. É um louco, né? Falar isso na CNN, né? É uma tremenda responsabilidade. Acho que devem ter aproveitado aí que o
Eu não sei, né? Creio eu que o João Camargo do Grupo Esfera deve estar em Portugal neste momento e aproveitaram que o dono saiu, né? O menino toma conta e aproveitaram que não tinha ninguém. Sabe como é peão, né? Peão, quando o chefe sai, Ave Maria. Faz isso, faz isso. Quando o Rubens Camargo voltar, vai pegar vocês. Vai pegar vocês. Olha o Lula aí, ó, também. Lula minimiza alta da Selic sob Galípolo e diz que governo precisa falar sobre juros reais. Todo mundo fala de taxa de juros. Todo mundo fica olhando o aumento da Selic. As pessoas se queixam que a taxa de juros está muito cara. Pois bem, se você pegar um juro de 14 e você descontar a inflação, esse juro vai ser de 9. 9 é pouco, miséria? 9 é pouco? Então é importante que a gente aprenda a falar essas coisas para que as pessoas se darem conta de que os nossos bancos estão fazendo aquilo que historicamente não faziam. Exato. Juros abusivos. Aí, Lula, tu aí que tá falando de 9%, o Atlas de junho já tá organizado? O Atlas de junho já tá organizado? É aqui, ó. No Atlas de junho vai ter o capítulo Petismo Econômico, Selic chega a 15%, crise do IOF, tem um elefante na sala, o elefante é real, mas o que será sobre esses temas? Você tem que pegar o Atlas pela lei. Mas você chega aqui, ó, Selic a 15%, tem um gráfico, ó. O juro do Brasil, o juro real, realmente é 9, depois que você desconta a inflação. Só que quando você compara com os países ao redor do mundo, isso significa que o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo. Depois que você desconta a inflação, tem o segundo maior do mundo. Nem mesmo a Rússia, que está aí no conflito com a Ucrânia, sob sanção, desde 2022, e que eu acho que não é um país com estabilidade. Não acho que o senhor Vladimir Putin entrega uma estabilidade, uma confiança para investidores. Então, um negócio tão abusivo como é no Brasil. É surreal. E o cara ainda está querendo vender a história do Banco Central como se fosse uma coisa boa. Aí, nosso amigo, Cooper Jones. Isso aqui é um absurdo sem tamanho. A galera fica puta quando digo que a luta contra Campos Neto não passou de um teatro pessimamente encenado. A prova disso é a postura à frente de mandado do Gabriel Galípolo. A esquerda antipetista, assim, já desembarcou. E eu não acho que tem chance em 2022 de voltar pro barco. Porque do que eu escuto dessa galera, o posicionamento deles para a eleição de 2022 será voto nulo. Eles serão o MBL do petismo. Da mesma forma que o MBL trabalhou pelo Lula, pregando voto nulo, Cooper Jones já está 100% alinhado ao bolsonarismo, pregando voto nulo lá pro Lula. Contra o Lula agora, no caso. Né? Voto nulo para a esquerda deixar de votar. Fique em casa. Tá aí. A situação do Lula só melhora. Aí, como estava falando da questão de liberdade de expressão, o Estadão ontem resolveu publicar aí um editorial, especificamente sobre a questão da Carmen Lúcia. E aí tem uma coisa que acho que eu nunca levantei essa bola, mas se vocês refletiram um tiquinho, a maior parte dos editoriais do Estadão que vocês já ouviram falar sobre as questões que dizem respeito ao judiciário, você falar, realmente, né? Isso nunca foi dito. Isso nunca foi dito em nenhum dos editoriais. Paternalismo judicial. Tá falando da fala lá dos 213 milhões de tiranos. A desordem instalada pelo Supremo, após o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, não se desvela apenas, por assim dizer, como um erro jurídico. Um erro, eventualmente, pode ser corrigido. O problema mais grave subjaz à confusa decisão da Corte o predomínio de uma mentalidade autoritária, segundo a qual caberia aos doutos 11 ministros salvar os brasileiros de si mesmos, resgatá-los da incivilidade e do despreparo para tomar decisões e formar juízos por conta própria. Do constrangedor despreparo exposto por alguns ministros ao voluntarismo manifesto por outros, o páreo era duríssimo. Mas nada encarnou também esse espírito daninho que animou o Supremo durante o julgamento quanto o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela afirmou que não se pode permitir que estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Nobis fora arrogância, trata de uma visão absolutamente distorcida da democracia, do papel do judiciário e, não menos importante, do serviço que o Supremo deve prestar à sociedade.
Ao fim e ao cabo, o que a maioria da corte revelou entender por democracia é um regime no qual o cidadão não é visto como titular de direitos, mas como uma potencial ameaça a ser contida pelo Estado. As togas que se prestaram a uma avaliação desse jaez não serviriam à impessoalidade, imparcialidade, à dignidade da justiça, serviriam à tirania. Foi exatamente o que o Supremo fez. Agora, se a internet será a terra de ninguém, agora, de fato, haverá milhões de pequenos tiranos soberanos prontos para apontar o dedo para tudo o que encontrarem de ofensivo nas redes sociais. Pouco nada de útil para o debate online, sobreviverá a rásia desses bem-intencionados servos da verdade e da democracia. Para o infortúnio do país, por mais problemática que seja, a infeliz intervenção de Carmen Lúcia está longe de ser um caso isolado, como se sabe. A fala dela foi só mais uma expressão de um ânimo que se consolidou no Supremo nos últimos anos para tutelar a sociedade em uma miríade de questões, como se os cidadãos brasileiros fossem capazes de exercer sua liberdade com responsabilidade. Esse cenário, gente, nasceu do nada. A cada decisão, elas foram sendo tomadas e como foram as reações da sociedade? Quem se colocou contra? Quem se colocou a favor? E fica parecendo, né, que o Estadão está lutando pela liberdade assim, ao longo dos anos, sozinho. Né? Só o Estadão está defendendo a liberdade de expressão no Brasil. E não explica muito bem quais são as decisões, quem que sofreu essas decisões. Nesse sentido, Carmen Lúcia aliou o colega Dias Toffoli. Segundo ele, né, o Supremo exerce um poder moderador. Por essa razão, os ministros atuam como editores de um país inteiro. Incontornável lembrar ainda que o próprio presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, já falou em recivilizar o Brasil. Ao classificar todos os brasileiros indiscriminadamente como pequenos tiranos soberanos, a ministra Carmen Lúcia parece ter esquecido que a liberdade de expressão, com todos os seus excessos e imperfeições, é um pilar fundamental da vida democrática. Oh, ela se esqueceu. Ela se esqueceu. É só isso. É só disso do que se trata. Abusos, desde que criminosos, devem ser responsabilizados, como já previu o próprio Marco Civil da Internet, entre outras leis, mas o que se prega é a supressão de discursos indesejados em nome de uma sanha purgatória que seguramente descambará, como já sublinhamos nesta página, para a censura prévia e ou para o agravamento do quadro de desconfiança sistemática que graça no debate público em ambiente digital. E aí o Estadão vai finalmente falando que é a missão do Supremo. Aí você vai pro finalmente, né? Que é a conclusão. Que eu acho que deveria apontar numa direção. Apontar numa direção. E essa direção seria a solução. Onde está a solução? Onde está a solução? A missão da corte não é e nunca foi reeducar a sociedade, muito menos silenciá-la, seja lá por quais meios. Ok. Mas e a solução? Tá onde? É resguardar a Constituição e as leis? Tá, beleza. Mas e aí? A corte, por sua própria natureza contra-majoritária, deve ter cuidado redobrado ao se pronunciar sobre temas que tocam diretamente a liberdade individual. Quando se afasta desse princípio, o Supremo corre o risco de deixar de ser visto como guardião da Constituição para se tornar instrumento de controle do discurso público, algo compatível com o fundamento de uma democracia liberal que, pelo jeito, ainda tem um longo caminho a percorrer até o pleno grau de amadurecimento. Mas e aí? Resolve como? Resolve como? É curioso isso. Um ponto aí que eu acho que eu nunca levantei todos esses anos. O Estadão critica, vez ou outra, os problemas apontados. Tá aí um texto, vai, descreve aí, olha como isso é um problema. Mas e aí, resolve como? O que é que tem que ser feito para resolver? Você pode falar, não, autocontenção. E se a autocontenção não funcionar? Você resolve como? Você vai continuar repetindo autocontenção para sempre? Como é que você resolve isso? Eu não sei. Eu queria muito saber, porque o Estadão, né, se ponta aí como um portador da verdade. Quem sou eu para dar opinião? Não sei de nada também. Mas eu só tô perguntando, né? Qual é a solução, cara? Qual é a solução, hein? Eu não sei. Eu não sei, mas eu queria muito saber. Eu não sei, né? Mas se você souber, você me diz. Encaixa perfeito aí nesse editorial e né, nas críticas do Estadão. Século XXI é do judiciário. Diz alguém. Alguém disse isso. Durante o seminário de verão na Universidade de Coimbra, em Portugal, o ministro, um certo ministro, afirmou que o século XXI pertence ao judiciário. Segundo ele,
Após séculos de protagonismo do parlamento e do executivo, agora é o judiciário que ocupa o centro da vida pública. O século XIX foi do parlamento, o século XX foi do executivo e agora o XXI é do judiciário, declarou ele, que não precisa falar o nome, ao encerrar o painel. Para ele, tanto o legislativo quanto o executivo falharam na garantia dos direitos humanos, o que teria aberto um espaço para a atuação mais assertiva do judiciário. É muito de direitos humanos. Eu estou empanzinado de direitos humanos. Eu comi tanto direitos humanos que eu tô cheio, tô passando mal de tanto direitos humanos, né? Viva a democracia, o Estado democrático de direito. A verdade é, velho, é surreal, né, gente, o que acontece nesse país. É que nem o William Vac falou, o William Vac nem tinha visto isso, né? Parece até um roteiro de filme B. Olha, esses dias eu assisti, eu tava no TikTok, às vezes eu vou pra ver, né, experimento social, ver o que existe no TikTok. Aí eu comecei a assistir, tinha um negócio aí, sei lá, Drama Box, um negócio desse, aí tava tendo umas novelas, era, não sei o que lá, Meu Amor, Fora de Serviço, um negócio desse. Aí eu comecei a ver, velho, eu continuei vendo de tanta raiva que eu tava. Eu acho que o ser humano tem isso, né? Tudo o cara fazia errado. Assim, não é que o cara fazia errado. A mulher tratava o cara, mas eu falei, irmão, separa aí. Tinha lá um vídeo de 5 minutos, não separava. Eu fui atrás do vídeo pra depois. Eu falei, irmão, pelo menos aqui no final, vou pular aqui pro final pra ver se o cara separa. Porque é surreal as coisas. Assim, é roteiro, é o roteiro. Eu só lembro daquilo ali. Uma novela lá, deve ser chinesa a novela. Eu tava vendo, eu falei, meu Deus do céu. Não era esse dorama, não. Dorama é coreano, né, que tá na moda. Eu falei, meu Deus do céu, velho. O Brasil realmente é um roteiro desses aí, da novela indiana, não é nem mexicana, que a mexicana tem, né, Usurpadora. Nunca assisti, mas era famosa. Isso aqui é roteiro de filme é indiano. Porque indiano que bota aquelas mentiras, aqueles negocinhos que você vê, meu Deus do céu, pô, mente, calma, se controla aí, os indianos apelam na hora de fazer filme. Aí, né, pra discordar, porque eu acho que o mudinho do Bolsonaro tá discordando. Eu falo mudinho pra perturbar, né? Porque a galera reclama do Mendonça porque ele não fica aí dando entrevista o tempo todo. Mas eu acho que quando o Mendonça abre a boca e se pronuncia, né? E atua enquanto juiz, eu acho que o posicionamento dele diverge realmente, assim, você consegue perceber o quanto que diverge. Mas escute só o Mendoncinha. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Um caso recente do Marco Civil da Internet. Parece que o Mendonça não é favorável à tese que o Supremo é, né, o rei do século XXI. Mas o errado é Bolsonaro, né? Esse Bolsonaro. E aí vamos falar dele, né? E a começar com a notícia impactante, triste. Bolsonaro volta a se sentir mal e avisa aliados que cancelou compromissos. Bolsonaro contrariou orientações médicas e participou de ato de São Paulo. A Vila Amigo diz, né, que pouco se estabeleça o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Mesmo debilitado, ele coloca o Brasil e os brasileiros em primeiro lugar. O senhor é um exemplo de líder. Aí o filho dele, o Carlos, comentou sobre isso. E eu acho que o Carlos está sendo até muito bondoso nas palavras. Sou uma pessoa que acompanha muito rede social, né? Mas enfim, o Carlos fala assim: meu pai está literalmente se matando depois de terem tentado, né, tirar a vida dele. A quantidade de gente que se diz de direita, vinda em seu perfil há um bom tempo, torcendo pelo pior, é realmente muita maldade. E a inércia de outros é reveladora.
Olha, eu não sou intérprete do Carlos Bolsonaro, mas quando o Carlos Bolsonaro escreve assim, ó, a inércia de outros é reveladora, sabe o que me vem na cabeça? As diversas postagens que eu vejo na rede social de pessoas que esculhambam Bolsonaro e aí passa o tempo e elas são seguidas por deputados, superdeputados, vamos falar assim, né? Superdeputados de direita, os melhores, os top, os top. Aí você fala, rapaz, velho, vocês vão lá, os caras tá aí, fala de assim, também vocês não rebate. E aí vocês vão lá, né? Vocês não rebatem o cara. Aí o cara segue, e aí você ainda segue o cara. É curioso isso. Tem uma galera aí que você entra no perfil, é clássico. Tem umas pessoas que você entra no perfil, você vê os deputados que a pessoa defende, você entende. E só deseja o pior. Mas não falar que é um deputado, não, fica a critério. É o que passa na minha cabeça. E eu tenho certeza absoluta que o Carlos já viu umas postagens. Assim, eu não falo com o Carlos mesmo. Se tiver uma busca e apreensão, aí vocês verão isso daí que tem mensagem. Tem uma postagem que teve um mês passado. Eu tenho certeza que o Carlos viu. Porque essa postagem circulou por várias pessoas. Mostrando o Ítalo Marcinho celebrando o seu novo seguidor. Lembra do Ítalo Marcinho? Da tropa do Marçal? Que desejou que... Enfim, não vou falar, fica quieto. Eu testei o Carlos Rio, né? E a pessoa não fala, não abre a boca. Não abre a boca. A mesma pessoa que não abre a boca quando o Eduardo faz nada nos Estados Unidos, não vê nada, nada. Super deputado, mas você não pode falar dele. Ele é intocável. Eu não sei quem é. De quem que eu estou falando, eu não sei. É o intocável. Isso sempre foi assim, mas ultimamente está me fazendo ainda mais mal. Porque se vê o movimento orquestrado frente a uma cirurgia de mais de 10 horas em menos, né, de cerca de 2 meses. E pensar que querem, né, o óbito de quem possibilitou ter o mínimo de voz. Força, pai, tenha piedade, senhor. Pois é. Eu vejo tudo isso, sabe? Eu não sou intérprete do Carlos Bolsonaro, mas me vem tanta coisa na cabeça lendo isso daqui. Se você entrar na postagem do Carlos Bolsonaro, tem um cara que... Até comentei em vídeo outra vez. Eu não vou falar sobre o quê, porque fica fácil de saber que era o cidadão. Mas era um cara que falou assim, não, agora chega aí uma galera... Eu nem sei por que eles estão criticando fulano, né? Eu nem sei por quê, mas eu discordo. Eu falei assim, cara, tu não sabe por quê? Será que não existe um fundamento por que estão criticando, né? Uma figura pública e figura histórica do Brasil, que é tida aí como um dos pais da economia brasileira. Você fala assim, rapaz... Aí tava nesse comentário, eu parei pra ler os comentários que o cara recebeu. Aí tá gente lá, né? E ela dizendo, ó, culpa dele. O médico falou pra não ir, foi por quê? Eu não vou abrir, porque se eu abrir eu vou ter que comentar em algumas coisas em específico. Eu não vou fazer isso. Tem mais coisa que eu quero comentar. Mas o que o Carlos fala também, gente, é uma coisa que eu acho que já passou da hora de interiorizar. Existem diversos grupos dentro da direita. Não fica achando que é infiltrado. Ai, a esquerda. Ai, você acredita nas notas da Folha de São Paulo? Oi, gente, já deu, né? Vamos amadurecer um tiquinho. Vamos começar a olhar para as coisas de uma forma um pouco mais séria, sabe? Tentar achar que as pessoas não são intocáveis em todos os pontos de sua vida, que podem ser questionados, ainda mais se tem mandato. Porque ele, em tese, está para servir o povo, né? Então, vamos botar para refletir, né? Porque quando você olha Bolsonaro... É realmente das tripas coração. E ó, só paulada. É o único político neste país que você pode criticar, que você vai receber aplauso da direita. Agora questione qualquer outro. Aí você está dividindo a direita. É momento de união. Não, deixe disso, deixe daquilo outro. Olha para isso daqui. Aqui não tem nada a ver com a direita, né? Aqui envolve o que a gente estava comentando sobre Bolsonaro querer ter maioria no parlamento. Eduardo Cardoso já foi ministro no período do PT. Você vê que a pessoa é desonesta. Isso aqui não é opinião, isso aqui é desonestidade. Enquanto presidente, Bolsonaro tinha maioria e não mudou nada. Bolsonaro tinha maioria onde? Onde Bolsonaro tinha maioria? Onde Bolsonaro tinha maioria? Sabe, assim, é surreal. O cara elegeu uma bancada de 40.
O povo precisou ir para as ruas já em maio de 2019 por Rodrigo Maia pautar a medida provisória para reorganizar os ministérios. Nem isso estava sendo pautado. Como uma pessoa ousa a falar uma coisa dessa? Assim, tu vê que não é opinião, é mentira. Mentira. Do início até o fim. Né? Já foi ministro do PT, né? Tu vai esperar o quê? Petista, quando não tá mentindo, tá fazendo outras coisas. E aí, nesse maio de tanta tristeza que é o Brasil, Eduardo Bolsonaro, herdeiro político do Jair, o herdeiro político do Jair, indiscutivelmente, que caso o Jair não possa ser presidente, será meu presidente, me alegrou de verdade com uma belíssima fala, que eu darei 9,5, para não dizer que eu dou 10, que eu sou puxa-saco, e eu vou falar porque eu não dou 10. Mas vamos ouvir juntos. Muito o seu potencial de ação. É o que eu estou falando. O PL recebe, em média, 18 milhões de reais por mês. Faz alguns trabalhos com alguns deputados, algumas pessoas, mas eu acho que é ainda aquém daquilo que seria possível. Porque ainda há uma mentalidade de se enxergar o investimento nessa área apenas no período eleitoral. Eduardo reclamando que o dinheiro que o PL recebe na fundação não está sendo bem utilizado. Duda Lima. Bom, eu falo isso antes de virar moda, hein? Eu tava falando isso no final de semana, hein? Tava falando no final de semana, então eu tava falando antes do Eduardo. É aquela típica coisa, né? Eu sempre gosto de poder falar o que eu posso mostrar, porque acho que fica irrefutável. Se eu posso mostrar o que eu tô falando, é irrefutável. Eu lembro que eu trouxe a matéria da Folha de São Paulo, falando aí sobre algumas coisas, sobre o PT. O PT lançar um livro falando que o PL não faz isso, né? Duda Lima tem outras prioridades. A idade, né? Pô, tá muito aquém, né? Mas enfim, né? Sei lá. Eu acho que o tempo vai passando e mesmo quando eu não posso mostrar, acho que o tempo passa e vocês veem que eu não sou tão louco assim no que eu tô falando, né? Tem alguma lógica. Mas vamos continuar. Ignorando toda a parte cultural. Eu quero fazer o que a gente faz aqui. Eu quero fazer a formação de quadros para sair candidato. Eu quero botar a pessoa para estudar e saber por onde é que passou o socialismo, por que deu errado, qual a teoria econômica que você adota. Eu quero saber isso, porque isso vai preparar esse cara para quando ele chegar no Congresso, defender propriamente as suas agendas, saber com clareza onde é que ele quer chegar, jogar um jogo dentro do parlamento, saber que no tempo eleitoral é outro jogo que é jogado. E assim você conseguir fazer uma disputa muito mais igual com a esquerda, como é que nos Estados Unidos, que tem think tank. Pô, a Heritage Foundation são mais de 100 milhões de dólares por ano o financiamento deles. A maior parte disso vem de doações pequenas, né, da tiazinha do Zab lá de Iowa, do meio da fazenda. A gente consegue ver aqui um partido republicano, que bem ou mal é um partido organizado. Você tem aqui o maior encontro de conservadores do mundo, o CIPEC. É isso que eu quero fazer no Brasil, não pensar apenas na próxima eleição. E falando na próxima eleição, para a gente encerrar com uma nota recebida, mas a expectativa é que o anúncio de um eventual apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro fique para o último instante, ou existe alguma projeção da parte da família de vocês? Eu creio que essa decisão é clara, se passa pelo presidente Jair Bolsonaro, que eu, por óbvio, não falo em nome dele, mas eu vejo que enquanto tiver a possibilidade dele sair candidato, não faz sentido ele apoiar outra pessoa, né? Porque o sucesso eleitoral de uma candidatura presidencial não vai ser definido, o Bolsonaro tem que apoiar agora, a pessoa vai ter vitória, se apoiar em setembro, outubro, novembro, dezembro, até ano que vem, essa pessoa vai ter insucesso. Não vejo dessa maneira. O Bolsonaro pode apoiar até ano que vem, que o apoio dele seguirá determinante e seguirá sendo, né, o decisivo para a eleição. Então, eu acho que tudo a seu tempo, né, e eu creio ainda que com a sanção do Alexandre de Moraes, nós possamos ter uma real possibilidade de que ele volte a ser o presidente do Brasil, porque ele Jair Bolsonaro já é o presidente do Brasil. A gente só tem que ver a questão se ele poderá concorrer ou não, se ele vai conseguir vencer esses obstáculos ilegais postos pelo Alexandre de Moraes, ou se o Brasil vai sucumbir e consolidar um regime parecido com o regime da China ou até mesmo da Venezuela. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Marcos. Preocupado em dar uma visão de mundo, construir uma cosmovisão de mundo, baseada em um projeto, sabe? Para formar pessoas, né? Não é ficar vendendo curso a 3x4 aí que no final de dia o cara não aprende nada. Mas, bicho, um negócio sério, estruturado. Cita inclusive a Heritage Foundation, que é quem montou o projeto 2025. E na boa, eu vou trazer fatos concretos. O CIPEC, o maior evento lá que tem nos Estados Unidos, quem trouxe pro Brasil e trouxe lá atrás, quando não era moda, foi o Eduardo. Então, assim, erros e acertos, foi o Eduardo. Aconteceu, é fato, o cara trouxe. Então, assim,
Ele não tá falando da boca pra fora porque agora é bonito falar que tem que ter um projeto. Não. Isso realmente é uma preocupação que tá no Eduardo já há um tempo. Não é de agora. E eu acho que vem lapidando, vem amadurecendo dia sim, dia também. Eu só não dou 10 pra esse discurso por uma palavra. Eu acho que... Pra não dar 10, né? Pra não falar que eu sou passo-pano. Eu acho que se o Eduardo tivesse usado esquerda ou progressista no lugar de socialista, porque ele usou isso, depois ele usa esquerda, né? Se ele usasse esquerda de novo, eu acho que fazia mais sentido. E eu digo pra você por uma razão. Porque pra quem tá às vezes fora do Brasil, no próprio Estados Unidos, se você fala progressista e socialista, não necessariamente é a mesma coisa a mais. Até porque a gente tava comentando, né, sobre essas confusões no Partido Democrata. Se você fala de socialista, acho que fica muito mais próximo daquela ala do Bernie Sanders. O pessoal pode até pensar no Mandami, que tá ali, né, o candidato lá em Nova York. E enquanto progressista, você realmente tem lá aquele núcleo duro do Deep State, que eu acho que se parece muito mais com Lula. Então, na hora que... Porque Eduardo agora, ele tem um peso internacional. Então, o que ele fala, às vezes, pode circular no mundo. Então, na hora de traduzir, acho que ele usa a palavra esquerda, o progressista encaixava bem melhor. Para entender o que se passa no Brasil. Para gente falar que a Eduardo tá com a esquerda, o Lula tá esquerda. Porque a esquerda engloba todo mundo. A esquerda seria o blocão que engloba essas diferentes correntes. Tira isso daí, né? Não tem nem o que tirar nem pôr. Aí a Pamela escreveu um pequeno texto em cima disso, falando o seguinte, né? Enquanto a esquerda forma quadros, a direita ainda joga a eleitoral com ficha de baralho velho. Já passou da hora da direita brasileira parar de pensar com a cabeça de 2018. Enquanto do lado de lá, a esquerda constrói universidades ideológicas, financia seus intelectuais, forma quadros, estrutura redes de poder e mantém think tanks com verba milionária, boa parte da nossa base ainda acredita que vai vencer o sistema postando meme no Twitter, dando lacrada no Instagram e esperando mais na urna. Eduardo Bolsonaro foi certeiro ao expor isso numa entrevista à Epoch Times. O Brasil não tem um movimento conservador estruturado. O que temos é uma militância dispersa, heróica sim, mas carente de organização e cultura política sólida. O PL, por exemplo, recebe 18 milhões por mês, mas, salvo em exceções pontuais, esse recurso não se transforma em formação, muito menos em disputa cultural. No máximo, vira santinho de campanha, jingle, marqueteiro, né, da Lima? Esse tipo de movimento pode até vingar por um momento, mas não é sólido e tampouco será geracional. A esquerda entendeu há décadas que o jogo não é apenas eleitoral, é cultural. Por isso criaram suas máquinas ideológicas, da escola à novela, da universidade à Suprema Corte. A direita, ao contrário, quando fala em projeto, parece ainda ter vergonha de disputar o poder. Se recusa a entender que sem projeto de poder não existe mudança. E quando alguém ousa falar em poder, é logo taxado de radical, autoritário, messianismo político. No poder existe a transformação. O poder pode ser do bem, afinal todo poder emana do povo, certo? É por isso que quando Eduardo menciona o Heritage Foundation com mais de 100 milhões de dólares anuais para manter viva a chama do conservadorismo, a comparação com o Brasil beira o cômico. Aqui, a tia do Zap é ainda mais consciente que boa parte dos parlamentares eleitos. Na boa, sem puxar o saco de vocês. Não tem umas coisas que vocês escutam que vocês falam, rapaz, que não dá até uma meio que vergonha alheia? Alguns assuntos que vocês, às vezes, explicam melhor, desmentem melhor do que alguns políticos. Fala que não tem esse exercício dentro de tu. Que tu escuta uma coisa e fala, rapaz, se eu tivesse ali, eu tinha dito isso. E meu argumento seria melhor. Isso é normal, porque é o ser humano, né? Eu não tô lendo a mente de vocês. Todo ser humano é assim. E eu acho que realmente, sabe, uma parte de vocês tem uma base um pouco mais sólida aí que vários deputados. Acredite se quiser. Lá eles têm o CIPEC. Aqui, a direita ainda mendiga espaço em hotel para fazer evento. Isso nos leva à encruzilhada de 2026. A fala de Eduardo deixa claro que, enquanto houver chance real, Bolsonaro é o nome, não só pela figura em si, mas pelo que Bolsonaro representa, a última âncora moral e simbólica de um projeto de país que desafia o sistema. Não à toa quer eliminá-lo do jogo. A cassação não é sobre minuta, é sobre a hegemonia. E se ele foi impedido? Ainda assim, seu apoio será decisivo. Mas cá entre nós, o jogo é sujo, o campo é inclinado e o juiz joga contra. Ministros dizem, nós derrotamos o bolsonarismo, enquanto a mídia velha e tribunais superiores estão todos prontos para manter o país sob o ciclo eterno do progressismo aparelhado. Não é hora de romantismo, é hora de formação, de estrutura, de luta de longo prazo. Precisamos parar de pensar como amadores. Precisamos montar nossas trincheiras, nossos próprios tanques de pensamento, nossos formadores de opinião, nossa máquina de batalha cultural. Ou então vamos seguir perdendo, elegendo outro bom nome, mas vendo o país afundar sob a engenharia social de sempre, né? É o que eu digo, não lave a alma.
Os assuntos importantes normalmente não vão lavar a sua alma. Não vai lavar a sua alma. Se vai lavar a sua alma, é lacrada. Aí, para mostrar para vocês, né, o quão raso as coisas são. Exemplos práticos do que é falta de formação política e por que é preciso politizar as pessoas. A CNN postou notícia, né? Itamaraty rebate The Economist e diz que moral de Lula é indiscutível. O Lula é um mito. E a Anitta, falando sobre Itamaraty, ela relembra, né? Uma matéria exclusiva do UOL. O UOL. Quem que trabalha no UOL, né? O flautista de Genebra. Essa matéria foi do flautista de Genebra. Rede clandestina criada no Itamaraty sabotou o governo Bolsonaro de dentro. Existiu, a gente comentou sobre isso lá atrás, em 2023 ainda, acho que foi maio. Não vou lembrar o mês bonitinho. Vai lá no Atlas que vai estar tudo lá. Aí o Leonardo David disse: incompetência do Bolsonaro deixa isso acontecer. Bolsonaro deixou. Aí a Anitta responde, né? Lógico, né? Onde já se viu, rapaz, não demitir um diplomata concursado do Itamaraty? O aparelhamento do órgão é culpa de Bolsonaro. Ah, bozo incompetente. Tá entendendo? E é de direita, gente. Vai entrar no perfil pra tu ver quem segue, o que ele compartilha. É paulado em cima do Lula, também às vezes no judiciário. É perfil de direita. Amadurece, pô. Para com esse papo, infiltrado, isso aqui, na direita verdadeira. É direita. É direita. Tem vários campos. Por isso que eu falo, cara, qual o país que vocês querem criar? Essa direita? Acho que não é essa direita que vocês querem. Vocês querem outro caminho pra direita. Então vamos lá, vida que segue. E deixa a turma aí gritando. Sobre a questão do da Economist, só vou mostrar aqui um pequeno vídeo da Globo News, antes de trazer mais exemplos, né, sobre por que precisamos estudar e ter as coisas, né, um pouco mais evoluídas no Brasil. Mas escuta aqui só rapidinho, 1 minuto e 15. É acusar o golpe, né? Sentiu. Eu não vejo de outra forma. Eu acho que eles ficaram muito incomodados com essas críticas que a Economist fez. É incomodado com... Desculpe. Não. Com uma crítica de qualquer jornal, de qualquer lugar do mundo, é uma atitude meio provinciana, sabe? Meio boba. É isso. Porque, pô, o que importa o que a Economist acha? Não é possível que o Brasil dependa quando a Economist bota o foguete subindo, o Cristo subindo, é uma maravilha. Aí quando cai... não é possível, pô. É uma coisa meio de interior, uma reação muito boba. Periférica. Muito não ocidental. Boba. É que nem agora na Copa do Mundo. Todo mundo, os europeus, os brasileiros ganharam, e todo mundo fica feliz. Então, é um complexo de vira-lata meio institucionalizado. Assim, eu devia deixar pra lá. A Globo vem dando sinais aí, né, de desembarque. Mas vamos continuar. Nem lembrar que eu tinha que mostrar. Outro exemplo de porquê, né? As pessoas precisam ter uma formação um pouquinho mais sólida e saber por que elas criticam as coisas. Até pra você reclamar do Lula, você tem que saber por que você reclama dele. Até pra chamar o Lula de qualquer coisa que seja, sabe? Neoliberal, socialista, comunista, marido da Janja, o que quer que seja. Você tem que saber por que você tá chamando o Lula de determinada coisa. Você tem que saber explicar. Se você não sabe, nem fale. Se você não sabe, não fale, né? Vamos falar de lava-toga, que até hoje vem um Zoteba falar loucura sobre isso. Esse recorte aqui do Alan é muito bom. Escute só. Toda vez que alguém fala assim, não, mas e a lava-toga? Eu sei que eu estou falando com um desinformado, burro, idiota. Por quê? Eu vou repetir aqui. Quando ocorreu na Câmara, era 47, o que, Max? Tu lembra? PL 4732? Eu acho que é esse o número, não era? É mais ou menos isso. Eu acho que era o projeto de lei 4732. Eu posso dar uma olhadinha daqui a pouco. O que aconteceu? O Felipe Francischini era presidente da CCJ e a Bia Kicis, se não me engano, era relatora. E depois ela, acho que no segundo ano, ela ficou como presidente da CCJ. Mas no primeiro ano, que é 2019, no primeiro ano do Bolsonaro como presidente, na CCJ, Felipe Francischini conseguiu colocar em pauta um projeto de lei que era para tirar a exclusividade do Senado para iniciar um processo de impeachment de um ministro da Suprema Corte. Ou seja, traduzindo em miúdos para vocês, hoje nós estamos na mão única e exclusivamente do Senado. Tá? Esse projeto de lei era para fazer com que a pressão já iniciasse na Câmara. Ou seja, a Câmara tivesse poderes constitucionais
para não deixar a exclusividade para o Senado e fazer com que o processo de impeachment de um ministro ocorresse já na Câmara, para depois passar pelo Senado. Que é como tudo que existe hoje no Congresso Nacional funciona da seguinte maneira. Então, primeiro passa-se na Câmara, que é quem representa o povo, e depois o Senado. O Senado não é a casa do povo. Eu acho que isso é bem claro para qualquer pessoa que sabe o mínimo de Constituição no Brasil. A Câmara, sim, o Senado não. E aí, quais foram os senadores que fizeram de tudo para que esse projeto de lei não passasse na Câmara? Exatamente os senadores que estavam fazendo a tal da lava-toga. E a lava-toga nada mais era do que um trampolim de campanha presidencial antecipada feito pelo Álvaro Dias, que estava ali criando o Podemos. Eu esqueci o nome daquele outro senador, que também é do Podemos. É bem viadinho mesmo. Eu esqueci o nome dele agora. Do Podemos. Ele estava lá nessa lava-toga. Ainda é senador? É, senador. Eu acho que sim. E aí, tava ele e o pessoal já estava preparando a cama para levantar o nome do Moro. A lava-toga não foi nada. Como é que eu pesquiso aqui? Senador gay? Bota aí, senador do Podemos. De homem não tem nada. Mas enfim, qualquer pessoa que vier pra você e falar assim, não, mas e a lava-toga? Você fala assim, cara, você chegou ontem nessa discussão. Não é porra nenhuma. Essa lava-toga era só trampolim para a campanha do Moro. Tanto é que foi depois dessa tal da lava-toga, quando a gente entendeu, o Max é testemunho ocular, tá lá, de todo esse processo. Ele pode dizer que eu tô mentindo, se eu tô exagerando. Tanto é que foi depois desse movimento, desse fenômeno da lava-toga, que eles começaram a trabalhar a saída do Moro. Foi. Com o ministro da Justiça e já prepararam o nome do Moro como candidato à presidência. Ou seja, lava-toga não existiu. Não tinha ninguém querendo lava-toga nenhuma ali. Eram só alguns senadores fazendo um trabalho para minar o trabalho dos deputados de direita na Câmara, que estavam muito bem obrigados, tá? Trabalho bem feito, só estava fazendo um bom trabalho lá. Bia Kicis, os deputados todos estavam fazendo ali. Cara, inclusive o Francisquini. Não é o Canguru que você tá falando, cara. Aí você ainda lembra, né? Randolph era presidente. E você, ainda que você não tivesse esse retrospecto, ainda que você não olhe por essa componente como se a lava-toga fosse uma ação política maior dentro de uma linha do tempo, onde se tentava criar Moro como candidato, ainda que você nem lembrasse isso, era só observar, né, o funcionamento de uma CPI. Só entender o simples fato de entender como funciona uma CPI, como se dá a composição de uma CPI. Ela é proporcional, né, ao tamanho das bancadas no Senado. E aí nós tivemos uma CPI no Senado, que foi a CPI do circo. Quem tinha a maioria na CPI do circo? Bolsonaro ou a turma do Lula? Acho que a turma do Lula, né? Com Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, Elisiane Gama, e toda aquela turminha linda e maravilhosa. Então assim, é aquelas coisas, né? O povo vai... e se acha o dono da razão? Por isso que é importante, esses embates que acontecem, eu fico muito feliz quando eu vejo, poxa, o Alan sempre fala desse tipo de assunto, sabe? Quando pessoas trazem isso daí, mas aí você vai ouvir outros grupos, né? Os grupos que foram os primeiros a subir no barco do Marçal. Você liga pra ouvir os caras, é só lavar a alma do início até o fim, falar grosso, em prol da liberdade de expressão. Aí quando eles dão uma derrapada, eu acho que fica alguém lendo o chat, porque o chat de vocês também é frenético, né? Aí na hora que olha o chat, vê o chat, eita, a gente passou do ponto. Não, meu presidente Bolsonaro. Rapaz, tem um negócio. Tem uma galera que vez outra, assim, é clássico. É eu criticar alguém em vídeo. Tem uns que às vezes paga de louco, mas tem uns que tentam resolver. Não, mas estamos tentando me resolver, eles tentam me conquistar assim, não, mas eu sempre falo com o Bolsonaro, eu falo, tá, eu não tô nem aí. Por mim, tem o que é isso? Eu falei, irmão, pra mim o certo é o certo. Beleza. O cara acha que porque ele ligou pra... Olha, ele fala com o Bolsonaro. O Kim não vai mais falar mal de mim. Tu tá bebendo que boa, só pode, né? Tu não me conhece. Tu não me conhece. Meu Deus do céu. Sabe, os caras me metem essa. Não, porque eu falei com o Bolsonaro, eu falei com o Eduardo. Como se eu tivesse algum tipo assim de, sabe, de conexão. Que não, se você falou com os caras, eu não vou mais falar de você. Não, cara, se eu achei que você tá passando do ponto, eu vou falar que você passou do ponto. E é isso. Sendo que eu acho que a gente tem que falar assim, cara, tem que explicar as coisas. Temos que explicar o funcionamento da política para as pessoas. Sabe? Trabalhar só com a... Gente, trabalhar com a insatisfação é o caminho mais fácil de você conseguir, né, despontar. Porque o povo tá muito insatisfeito. Mas nem sempre trabalhar com a insatisfação, deixando o povo ainda mais revoltado, vai trazer algum tipo de solução no final do dia. Talvez vai ter que trazer, né, e abordar assuntos que não trazem, né, tanta insatisfação, tanta lavação de alma. Esse é um dos grandes pontos. Fico feliz, sabe? Alan é um. Mas a maioria não segue por esse caminho, né? Se tivesse mais gente assim por essa linha. Aí,
Você vai ali, né? Teve a live do MBL. Eu não preciso nem falar pra vocês o conteúdo, porque vocês já não tem muito estima pelo MBL. Mas em determinado momento, e aí eu fico de cara, né? Porque eu falei pra vocês outro dia, gente, não subestimem as coisas, sabe? Não fica falando pouco pelo fato que o MBL tem partido. Aprende a parar, aprende a ouvir. Então, se eu falo isso, né? Eu acho que eu posso cobrar isso. Aí a análise dos caras, em determinado momento, eles meio que descredibilizam vocês, né? Minha audiência. Falam, não, é um monte de velho da terceira idade. Aí o Junito, que é o gênio do MBL, né? Eu não sei nem como é que o Renan Santos deixa esse cara abrir a boca. O cara mandou assim, não, você entra lá entre lá na live e veja. Aí eu falei, uai, como assim entrar na live e veja? Eu não faço live. Então assim, como entre na live e veja? Eu falo, uai, mas eu só faço vídeo, é um vídeo, tá ali, pronto, com início, meio e fim. Então assim, até na hora de criticar, os caras se entregam. Por quê? Porque não é uma análise que está sendo feita. É o denegrir pelo denegrir. Aí o portal do Arvandor comenta sobre isso, da RT no Marfinha, falando sobre a fala do Império e da Espectro. Não tem ninguém jovem para trazer uma ideia nova? Acho que vivemos numa época que jovem dá opiniões até demais. Nunca, em nenhuma época, se ouviu mais o jovem do que hoje em dia. E só vemos opinião ruim. Não coincidentemente, a Espectro, uma feminista lacradora, é hoje figura de destaque do MBL e, pelo visto, está liderando essa bancada. Segundo que ideias novas não são necessariamente tão novas assim, já que o MBL hoje, né, que tem mais pró-sistema, não existe nada de inovador nas ideias do MBL. O que nos leva ao terceiro e último ponto. A falsa percepção do jovem enquanto indivíduo que vai trazer novas ideias e refrescar o debate. Especialmente na atual geração, isso nunca foi tão falso. Acho que o jovem ele tem um papel importante, o jovem tem muita energia, vontade de trabalhar, mas relaxa aí, irmão. Relaxa aí. Eu acho que se a turma do MBL, alguém lá tivesse filho, talvez eles tivessem análises mais sóbrias. Mas o Renan tá ali, né, ficando patitio. E o restante, sem pra nem falar, né? Assim, tivesse filho, entendia um pouco mais das coisas. Mas não tem, né? Aí acha que o revolucionário vai mudar o mundo. Já essa postagem aqui é de um petista, Ferlen Fokker. E quem tá comentando em cima é um cara do MBL. Vocês vão dar risada e acho que vocês vão acabar concordando com o cara do MBL nisso. O Ferlen Fokker coloca, ó, Pânico, Olavo, Mises, Oeste, o símbolo do anarcapitalista, MBL, Missão, Monark, Elon Musk, Thiago Braga. Aí o cara comenta, né? Tá certo isso daqui, né? O idiota médio do Twitter. Ele diz, a esquerda está tão enclausurada em seu próprio mundo que não consegue diferenciar nada dentro da chamada direita. Dos libertários ao bolsonarismo, de Olavo à Missão, tudo igual pra eles. Pra vocês é tudo igual? Acho que vocês se recusam a estar do lado do MBL. Sabe? É o que eu digo. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa. Julgue. Sabe por que você está julgando. Saiba minimamente classificar uma pessoa, rotulá-la. Minimamente. Tem que aprofundar. Não dá pra gente continuar essa gritaria, gente, que não leva a lugar nenhum o dia inteiro. Aí eu tô passando no Twitter, eu não vou ler as postagens na íntegra, mas é curioso. Essa semana agora, né? Isso eu já tinha gravado, tinha tempo, acho que até a gente tinha anunciado. O Arthur tinha gravado de novo, né, com o Dugin, uma das entrevistas. Aí postou lá no canal do Quinto Elemento. Aí o grande ex-chanceler brasileiro Ernesto, ele deve fazer um comentário que ele não nos marca, mas obviamente tá falando de mim, eu, do Arthur, do Trielli, da turma do Quinto Elemento. O nacionalismo que alguns estão tentando empurrar goela abaixo dos brasileiros patriotas é a quinta coluna do sistema corrupto comunista dentro da direita. Pronto. Eu sou um comunista corrupto agora. Você tá entendendo? É isso. Não seja esse cara, velho. Um louco. Aí vem o Mão Mole. Mão Mole quer vender um curso em cima da crítica do Ernesto pra me desmascarar. E meu amigo PH Vox dorme pensando comigo, acorda pensando comigo. Um dia eu vou te dar um beijo. Não sei se vou conseguir te abraçar, porque tu tá muito grande. Mas eu vou tentar, meu braço é grande. Sabe, rechonchudinho lindo. Ah, meu rechonchudinho. O nome carinhoso que cunhei pra essa galera. Direita bolchevique. Tu entende como são as coisas? Você tem que aceitar o status quo, que é determinado, né? O Codex Proibitório, do que pode e que não pode ler. Vem a lista dos proibidos, vem do grupo de WhatsApp das estrelas.
onde você faz o churrasco pelo WhatsApp. Ah, pô, eu não aguento com a coisa dessa, velho. É dia sim, dia também. Aí eu tô quieto, né? Eu tô quieto. Estão me cutucando. Aí depois eu me estresso. Aí eu resolvo rebater. Quando eu rebato, aí se vitimiza, né? Eu estou sendo atacado. Ô, irmão, só tô avisando. As pessoas não tem que pensar 100% igual a vocês. Vocês querem ser liberais? Sejam. Eu mesmo tô até agora aqui esperando o processo que o Mão Mole falou que eu ia tomar. O Mão Mole inventou que eu tava falando que mulheres eram basicamente cachorras. Aí eu falei, onde é que eu falei isso, Mão Mole? O processo vai chegar, eu tô esperando. Né? O cara não me assiste, não me acompanha. Aí, porque eu falei, né, da coleirinha do Deltan, ele pegou isso pra falar que eu chamei mulheres de coisa. Aí eu falei, rapaz, que... velho, é o direito criativo brasileiro, né? Mas eu tô esperando o processo, né? Porque ele falou lá que as mulheres do grupo estavam falando isso, né? As mulheres que vocês conhecem, são famosas. Jornalistas e influenciadoras famosas. Tô esperando o meu processo. Tô esperando, né? Ou talvez a direita desistiu, porque eles defendem a liberdade de expressão, porque eu nunca falei nada, né? São os bastidores da direita brasileira para vocês em primeira mão. Por que, Mão Mole? No dia que você encontrar com o senhor Azambuja, né? Ele botou o nome artístico. Você encontrar o seu... Aperte a mão dele, aí tu vai ver. Tu vai entender por que a mão é mole, né? Desconfie de quem tem o aperto de mão mole. Por outro lado, da tropa, me chama logo de comunista, vai. Trouxe aqui meu companheiro da tropa, Danilo Thomas. Ontem escreveu o seguinte, né? Não existe país pior para uma pessoa intelectualmente honesta do que o Brasil. Toda pessoa que nadou contra a corrente, que privilegiou a ética, a moda, foi massacrada quando não destruída. E por quê? Porque são elas que desestabilizam o consenso da ocasião. Fala-se muito em diversidade, sincretismo, escambau, mas é difícil encontrar um país que odeie mais a diversidade de ideias e confronte a discussão do que o Brasil. Por isso, acho até engraçado ouvir alguém reclamar de excesso de liberdade de expressão. Se tem algo que nunca existiu nesse país, é liberdade de expressão. Qualquer pessoa, para dizer o que pensa e fugir do consenso aqui, tem que se dispor a um esforço sobre-humano e estar disposto a pagar um preço muito alto, que só se justifica porque, para as pessoas intelectualmente honestas, a honestidade intelectual é o seu pólen. O brasileiro, além de ser uma pessoa, via de regra, muito raso culturalmente, ele é covarde e oportunista enquanto indivíduo e valente em bando. Isso cria um caldo perfeito para inquisidores. Eu adoro rebater, adoro, né, confrontar ideias. Agora, pô, sai chamando os outros, né, de... O amigo do Mão Mole ainda teve o grande Gordon também, né, dando RT no Ernesto. O Gordon também não perde a oportunidade de tecer críticas indiretas. O homem da corrupção da inteligência. O que eu ia falar? Assim, uma coisa é não gostar dos caras, você vai lá, você tira um sarro, bota um apelido. Agora os caras, eles partem pra desonestidade, sabe? O amigo deles, eu não vou falar o nome, tem um site, né? Um site de notícias. Aí escreveram lá com todas as letras. Deixa eu ler com todas as letras, você vê. A gente tava dando risada ontem lá no grupo do Quinto. Deixa eu ver como é que o pessoal mandou. Pra vocês verem, a direita brasileira. A direita brasileira é sensacional. Sensacional. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele botou. Pra você dar risada. Pra você falar, é verdade. Não é possível. Eu falo, é possível. Procura na internet, ver se não é verdade. Os caras escreveram assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver o texto. Eu vou ler só o parágrafo. Em nome das novidades ideológicas, com a propaganda produzida pelo Quinto Elemento, Dugin ficou ainda mais conhecido dos conservadores brasileiros, confirmando os alertas deste site de que o movimento possui vínculos diretos com Moscou e interesses bastante importantes para a difusão da ideologia revolucionária de Dugin. Pronto. O Putin me financia. Tu tá entendendo o nível de acusação que vem do lado de lá? Tu tá entendendo o nível de acusação que vem do lado de lá? Sensacional. Sensacional. Esses são os intelectuais, viu? E eu tô aqui. Pode não gostar de mim, mas o que eu falo eu mostro. Pega lá meus dossiê histórico. O que eu falo eu mostro. E minhas ideias pra rebater é até fácil, cara. Aqui, ó. kimpaim.com, sem BR. Pega os atlas. Gente, sem brincadeira, sem ser arrogante, é o único registro já feito da história política brasileira, mês a mês. Com eventos que foram importantes para entender o ano, para entender como chegamos até aqui.
Eu puxei lá no início do vídeo, por exemplo, a questão da meta, que gerou uma crise em novembro de 2023. E eu relembro a questão, aí no vídeo eu não mostrei no Atlas, mas eu tô relembrando como foi o processo, né? PEC do rombo, a derrubada até de gasto, o arcabouço fiscal, que isso também tá lá no Atlas. A gente abriu o arcabouço fiscal, inclusive com as críticas na época. Nosso companheiro de tropa Decache apontou que não tinha como alcançar o superávit, não tinha como ter grandes investimentos. O arcabouço já estava nascendo já fadado ao fracasso. Então tá lá, não deu errado hoje, cara. Tá ali, tá organizado. Isso nunca foi feito. Tem algum tipo de valorização? Nunca vi. Nunca vi ninguém falar, ó, temos isso aqui, ó, feito. A direita tem que produzir livros. É porque eu não lancei pela Vide Editora, né? Lá do Silvio Grimaldo. Aí eu não tenho uma biblioteca, é por isso que eu não pago pedágio pra vocês, né? Eu não pago pedágio, é por isso que ninguém fala, velho. Era só ter pago o pedágio. Tô chato hoje, né? Tenho que cutucar, tenho que dar aquela cutucada. Tenho que dar cutucadinha. E pra vocês ficarem nervosos aqui, ó, me chamar de comunista também, ó. Em meio à polêmica, Campos Neto começa no Nubank 6 meses após deixar a presença do Banco Central. Não é comum um ex-presidente do Banco Central ir direto trabalhar para iniciativa privada, atuando em um banco que poucos meses antes ele supervisionava. Eu questiono esse tipo de coisa. Eu seguirei questionando, pra mim isso aqui não é normal, sabe? Eu acho que a direita tem que repensar o que é a direita no Brasil, qual caminho ela quer seguir. Pelo menos, né, eu quero uma vertente que não seja, né, que bata a continência para qualquer liberalismo que vem aí, como se fosse um dogma inquestionável. A Renato diz, né, enquanto se trata da autonomia do Banco Central como se fosse uma questão técnica, a prática mostra algo bem mais direto. A Faria Lima não só influencia a política monetária, ela contrata quem a comandava até ontem. E se a Faria Lima não comanda nada, nem influencia a política monetária, a gente pode então acabar com o Boletim Focus, né? Institucionalizado pela FHC. Só para terminar o vídeo de hoje. A gente estava comentando sobre o BPC ontem e anteontem, e eu falando sobre o aspecto da dignidade humana. O Rafael Gloves, ele se coloca como um liberal. Outras pessoas também se colocam, que eu tenho um apreço. Por exemplo, o Rodolfo Saxida. Eu acho o Rodolfo Saxida um cara com uma visão muito mais até conservadora do que liberal. O Rafael, mesmo sendo um cara do mercado financeiro, ele coloca ali a notícia, ó. Saiu na coluna do Lauro Jardim. Apostas no Brasil crescem mais de 1.200% em horários de pico, pós-expediente. Aí o que o Rafael disse. Isso aqui é uma questão de saúde pública. A maioria aí acredita que realmente pode mudar de vida via apostas online, cassino. Obviamente perderão um pouco que possuem. A família vai pro saco. A mente também. Reflexo de um país quebrado. Rafael tá preocupado. Rafael tá preocupado com as apostas. Aí eu fui ler os comentários que ele recebeu. Olhe essa dupla. Seleção natural. Se você tentar ajudar sem deixar essa turma sentir na prática, nunca irá mudar. São adultos que respondam pelos seus próprios atos. Fim. E o cara vem embaixo e fala, onde eu assino, deixa arder. Aí tu vai olhar. O Rodrigo Santana, grande intelectual, né, liberal em range. E o Ivar, com a foto de missas. Mas eu não posso questionar a escola austríaca, né? São inquestionáveis. Olha esse. Olha esse. Hora de comprar a casa e o carro com desconto dessa galera aí. Quanto mais jogam, mais endividados ficam. Resultado, terão que vender os bens abaixo do valor de mercado. O cara consegue enxergar a oportunidade na destruição de famílias. Meu pai, semana passada, me ligou. A gente conversando dia a dia, meu pai falou, sabe o que foi o serviço hoje? Tive que atender 2 casos. Impediu, né, os casos. 2 pessoas que desistiram de viver. Você entendeu o que as pessoas estavam tentando fazer? Estavam tentando desistir de viver. Por quê? Jogo do Tigrinho. Bet. 2 casos. Semana passada. Pra mim, o ser humano tem valor. E na verdade, não me perdoa. Deixa eu me corrigir. Pra mim, o ser humano não tem valor. Porque é incalculável a vida humana. Sabe? Aí você vê a turma que fala, por exemplo, contra o meu corpo, minhas regras. Que defende a vida desde o nascimento. Mas depois que cresce e vira adulto, não tem valor mais. Assim, eu acho que tá faltando no Brasil, gente, as pessoas terem um pouco mais de humanidade dentro de si. E parar com aquela visão que é só a esquerda. A esquerda é um monstro.
Tem muito monstro na direita. Tem muito monstro na direita. Muito monstro na direita. O Rafael é um cara do mercado. E consegue enxergar a destruição das famílias. A destruição do psicológico das pessoas. O Rafael tá preocupado com a vida. Eu apoio as ideias do Rafael. Essa galera aí não. Quero distância disso daí. Distância, 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 distância. Assim, a gente tem que ser mais maduro. Tem que ser mais maduro. Tem que analisar as coisas, sabe? O brasileiro, muitas vezes, ele é vítima dele mesmo. O que é que aconteceu pro brasileiro tá desse jeito, né? O que é que aconteceu com o brasileiro pra ele tá desse jeito? E a gente vai abandonar? É isso, né, irmão? Você deu azar aí na vida, né? Enfim, né? Se Deus permite que o cara se salve até o último momento, eu acho que se a gente, né? Se nós somos cristãos, eu acho que a gente deveria tentar emular um pouquinho disso, né? Nunca seremos iguais, mas eu acho que vale a pena tentar, né? E até o último momento não desistir das pessoas. Porque se fossem da nossa família, eu acho que vocês iam lutar até o fim. Lutar pela mãe, pelo pai, lutar. Isso foi até o que o padre tava falando semana passada na igreja, né? É aquela fala óbvia. Amar os amigos é fácil. O problema é amar os inimigos, né? É porque amar os inimigos é difícil. Mas no caso não é nem inimigo, é cara que não é de sua família, não é seu amigo. Assim, que país vocês querem criar? O que o Carlos Bolsonaro tá falando, ele é muito real. Comece a olhar. Você não tem rede social, cria uma só pra dar uma lida. Vê se o Carlos tá mentindo. Lê a própria postagem do Carlos Bolsonaro. Lê a própria postagem do Jair. Né? Quando tu vê assim, uma postagem e falou, pô, deve ser um comunista. Aí tu abre lá, vê se o cara realmente é um comunista, se é alguém da direita. Se for da direita, vê quem que ele segue, vê os deputados que ele apoia. E aí tu vai entender muita coisa do que tá acontecendo. Tenha certeza que tá acontecendo muito mais coisa no Brasil do que eu abordo em vídeo. Pra não dividir a direita, viu? Tenha certeza absoluta. Tenha certeza absoluta. Enfim, viu? O vídeo ficou longuíssimo. Eu usei tão longo essa última semana, né? Me perdoe, mas eu tinha que comentar tudo isso daqui. Se eu fosse tirar alguma coisa, tirar a parte de liberdade de expressão do início, mas vou botar aqui pra comentar. Amanhã tento fazer o vídeo mais compacto, me perdoem. Mas por hora é isso. Vou mandar todos os vídeos que eu dei pela no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, né? Kimpen.com.br. O único registro da história nacional de 2023 pra cá. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço e vão descobrir, né? Tratem de descobrir para que serve bico de codorna. Fui!